Olá, eu sou a Carla Cunha, especialista em relacionamentos conjugais. Seja muito bem-vinda à nossa jornada Esposa em Prioridade, onde eu vou te ensinar nessa série de 3 aulas a como ser a prioridade número 1 do seu marido e unir vocês dois aí em um casamento feliz de verdade. É isso mesmo que você ouviu. Não importa o quanto o seu esposo deixou de te dar atenção, de te ouvir, de se importar com você, com os seus sentimentos, com as suas vontades, muito menos se vocês já estão distantes e ele não demonstra mais aquele carinho, aquela admiração por você, ou pior, se vocês já chegaram na fase das brigas, perdendo a paciência aí um com o outro, hein, e deixando de se entender, né? Sério, não importa. Eu preparei essa semana de aula justamente para você que ainda ama o seu companheiro e acredita no seu casamento, mas precisa urgentemente se tornar a prioridade número 1 do seu marido e ter um casamento feliz de verdade. É muito provável que a tristeza desse desgaste que você tem vivido aí te faça duvidar que ser prioridade, ter um casamento feliz novamente seja possível. Mas são casos como o da Elisa que provam que é sim possível, e quando você sabe o que tem que fazer e como fazer, você pode reverter essa situação na sua vida, no seu casamento. Você literalmente mudou a minha vida nessas 8 semanas que a gente passou juntas. E o meu relacionamento melhorou assim que a única coisa que eu posso falar é que a gente não briga mais. E por nada, porque eu sei a pessoa que meu marido é, eu sei como ele funciona, como ele pensa, e ele mudou completamente. Ele reage de uma outra forma, porque eu falo com ele também de uma outra forma. E a gente se dá super bem, a gente tem uma filhinha de 3 anos e meio, mais um pouquinho, 3 anos e 7 meses. Valeu muito, porque todo mundo tem uma certa fase que tem um atrito, que tem alguma coisa, justamente o filho que chegou, e aí muda tudo, mas foi maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito mais feliz. Obrigadão, Carla. Ela é só uma dentre dezenas de alunas que hoje vivem e desfrutam de um casamento feliz, estando em prioridade nesse matrimônio e principalmente na vida dos seus companheiros. Olha isso! Carla, desde que você entrou na minha vida, as pessoas dizem que eu brilho. Obrigada por todos os seus ensinamentos. Eu nunca pensei que o meu marido me veria da forma como ele me vê agora e que o nosso casamento melhoraria tanto. Eu reconquistei o meu casamento e a mim mesma, e eu devo isso a você. Já pensou você poder dizer isso também? Eu nunca pensei que o meu marido me veria dessa forma, que isso fez o nosso casamento melhorar tanto. Dizer isso é o resultado de ser prioridade, de ter um casamento feliz de verdade. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a partir de agora na jornada Esposa em Prioridade. Mas antes, para que você entenda o quanto ser prioridade é importante não só para o seu bem, mas principalmente para o bem do seu casamento, eu preciso te dizer como é que eu cheguei até aqui, como eu descobri que tudo isso podia ajudar tantas mulheres. Embora eu já tenha 20 anos de casada, 2 filhos lindos, o fato de eu trabalhar com relacionamentos conjugais tem mais a ver mesmo com a minha formação. Para quem não sabe, a minha primeira faculdade foi a faculdade de Direito. E logo que eu me formei, eu comecei a atuar na área de família, mais especificamente eu ajudava com processos de divórcio. Isso mesmo. E para te dizer bem a verdade, eu era muito boa nisso. Pois é, então, por circunstâncias da vida, eu comecei a minha carreira fazendo exatamente o oposto do que eu faço hoje. Mas embora eu ainda não soubesse, tudo isso tinha um propósito. Isso porque, em muitos casos, mesmo quando a mulher chegava aparentemente decidida a se separar, no meio do caminho o casal acabava reatando, ficando junto novamente. E eu vou te dizer uma coisa, eu ficava muito mais feliz quando isso acontecia.
Sempre foi muito mais satisfatório ver aquelas mulheres terem as famílias delas reconstruídas ao invés de ter os casamentos finalizados. Aos poucos, o que eu comecei a perceber é que, embora muitas dessas mulheres estivessem decididas aí pelo divórcio, quando elas chegavam até mim, na verdade o que elas queriam era uma mediação dos conflitos que elas estavam vivendo. Foi aí que eu me dei conta que tinha um padrão aí que se repetia em muitos casos. O que essas esposas estavam passando era o abandono dos seus maridos, a falta de verdadeiramente serem a prioridade na vida deles. E elas então estavam cansadas, né, de toda aquela consequência de não ser prioridade. Essas mulheres, elas recorriam ao divórcio como medida desesperada. Só que no meio desse processo de separação, muitas delas conseguiam achar o caminho de volta, vivendo uma reconciliação verdadeira e poderosa. Loucura, né? Guarda bem isso que eu falei agora, que vai fazer todo sentido no final dessa aula. Mas a virada de chave, o ponto de inflexão que me fez sair definitivamente da área de divórcio para me dedicar integralmente a ajudar mulheres nos casamentos, foi uma história que aconteceu comigo, de maneira muito pessoal. Na verdade, não foi dentro do meu casamento, mas foi no casamento de uma amiga minha. Na época, ela estava com uma filhinha recém-nascida e ela descobriu que o marido tinha traído ela durante a gravidez. Quando ela soube, ela me procurou e ela me pediu ajuda para investigar, e a gente saber ali, né, exatamente o que tinha acontecido e descobrir tudo para que ela pudesse então entrar com o pedido de divórcio. Então você imagina, né, eu amiga dela, sabendo que ela tinha sido traída durante a gravidez, eu fiquei enfurecida e eu me senti traída junto, né? Então pensa no que eu não fiz ali, né? Eu botei para quebrar na investigação e principalmente no falatório, né, no ouvido dela, dizendo o quanto ele era um canalha, que ela precisava se separar, né, e que eu ia ajudar ela a fazer tudo isso acontecer. Afinal, eu era boa em divórcio. Lembra que, embora o meu coração já batesse mais forte por restaurar casamentos, eu ainda era boa em fazer divórcio? Então, eu fui com tudo nesse caso, sem dó nem piedade, fazendo de tudo para fazer ele pagar pelo que tinha acontecido. E de repente, quando eu estava quase com tudo pronto ali para dar o checkmate nele, ela começou a me colocar de lado, a me evitar. E quando isso aconteceu, eu não tinha entendido muito bem o que estava rolando ali, né? Eu insisti em falar com ela e ela cada vez mais me mostrava que ela não queria falar comigo. Até que um dia ela explodiu. E sabe o que ela me disse? Ela falou que eu estava acabando com a vida dela porque ela era filha de pais separados e que o sonho dela era dar uma família inteira para a filha dela, coisa que ela nunca teve. Ela queria perdoar o marido dela, voltar, mas que as minhas falas faziam ela entender o quanto ela era fraca, o quanto ela era uma pessoa menor e ela não podia viver sem ele, sem a família dela. E dali adiante a gente nunca mais se falou. Então foi assim, perdendo essa minha amiga, né, numa tentativa de divórcio, que eu fiz uma promessa para mim mesma que eu nunca mais ia ajudar ninguém a se separar. A partir daquele momento, eu mudei a minha vida para sempre, fazendo com que o meu propósito fosse ajudar mulheres a se tornarem prioridade para os seus maridos, né? Dentro desses casamentos, para que elas resgatassem a felicidade entre os dois. Principalmente depois desse caso, eu comecei a me dedicar integralmente a ajudar as mulheres nos casamentos e eu fiquei estudando muito mais e fazendo atividades e atendimentos presenciais, online. Então, consegui realizar, né, de fato, a minha vocação, que é ajudar mulheres a serem prioridade. Agora que você já conhece a minha missão de vida, eu quero te mostrar o caminho que eu vi acontecer ao acompanhar centenas de casos que tornou essas mulheres a prioridade número 1 dos seus maridos, unindo eles em um casamento feliz de verdade, não importando os problemas que elas estavam vivendo dentro dessa relação. A verdade é que foram casos muito parecidos, muito semelhantes ao que você está vivendo agora. Com certeza, em algum momento da sua história, houve um gatilho que começou a gerar o desgaste no casamento de vocês. O afastamento entre vocês começou e ele ficou mais distante, cada vez te dando menos atenção, menos prioridade. E aí você foi se sentindo mal com essa situação, ficando cada vez mais triste, mas provavelmente não compartilhou esse sentimento com ninguém, né?
guardou pra você, pensando que seria uma fase, que ia passar, né? Só que a verdade é que não passou e de repente você se viu cobrando cada vez mais a atenção e os sentimentos do seu marido, não foi mesmo? Então, me prova que você me ama, isso me humilha, você acha que eu sou idiota, você pensa que eu sou burra, isso me deixa arrasada, você não me vê, você me machuca dessa forma, você me deixa insegura, você me deixa triste assim, por que você não me passa segurança, você não tem carinho por mim, você não me respeita, você não se lembra de mim, você não pensa em mim no meu seu dia. Não é tudo isso que você cobra dele? Mas mesmo depois de todas essas cobranças, você viu que nada surtia efeito. Na verdade, era justamente o contrário, né? Parecia que as coisas só pioravam. Vocês começaram a entrar em mais atritos e discussões e aí a coisa foi só ladeira abaixo, né? E eu sei que o que você queria era que ele te desse mais carinho, atenção, presença, cuidado, apoio, companhia, né? Mas quanto mais você cobrava isso dele, esses sentimentos, menos prioridade você era na vida dele, né? E é aqui que chegamos ao ponto alto dessa nossa primeira aula. É claro que você tem toda a razão que ele está fazendo com você aí, não é certo, né? Sim, você tem todo motivo de estar se sentindo dessa forma, mas você nunca vai resolver isso enquanto o seu foco estiver nos sentimentos. Então, menina, anota esse negócio aí que isso é importante, tá? Muita gente paga muito caro para descobrir isso que eu vou te dizer agora. É natural que você esteja focando nos seus sentimentos, cobrando esses sentimentos do seu marido. De fato, relacionamentos começam por sentimentos. Lembra lá no começo da sua história com ele, a paixão, aquele fogo, né, que ardia no início do namoro? Depois o casamento, né, o quanto foi legal vocês morarem juntos, descobrirem as novidades, tudo era alegria, né? Como eu falei, relacionamentos começam por sentimentos e, na verdade, eles também terminam por sentimentos. Sentimentos ruins, como a decepção, a amargura, sentimento de rejeição e a falta de atenção que você está sentindo agora. Isso faz as pessoas se separarem, claro, né? Mas não tem uma coisa aí que você não sabe. Relacionamentos, eles não se sustentam, eles não se mantêm por sentimentos. Eles se sustentam por comportamentos. Pega bem isso aí, eu vou falar de novo para ser bem didática. Relacionamentos começam e terminam por sentimentos, mas eles se sustentam através de comportamentos. Lembra quando eu falei da minha história que muitas mulheres que estavam completamente decididas a se divorciarem, depois que elas davam entrada no processo, tinha um estalo ali que no final das contas elas acabavam reatando a união? Então, é exatamente isso. Mas não me entenda mal, eu não tô falando aqui que é para você então iniciar um processo de separação, não é isso, hein? O que eu quero dizer é que você tem que tirar o seu foco dos sentimentos, da cobrança por sentimentos e colocar esse foco nos comportamentos, nas ações. Você precisa entender isso, que quando você deixa de jogar a atenção do seu marido para esses sentimentos que se perderam aí em você, né? Você começa a ter as atitudes e os comportamentos certos. Você vai se colocar novamente como prioridade número 1 do seu marido e unir vocês dois em um casamento feliz de verdade, como era antes, né? Como era para ser e deveria ser sempre. Essa é a informação mais importante que você precisa entender dessa nossa aula. Não são os sentimentos, mas sim os comportamentos que trazem os resultados capazes de ativar as emoções certas, deixando uma marca positiva no seu companheiro, na relação de vocês. Mulheres que são prioridade, elas não focam em dizer como elas se sentem em meio a um desentendimento. Elas têm uma forma de se comunicar que é diferente. Essa forma, ela é bem estruturada e causa um enorme impacto no marido delas, fazendo com que ele verdadeiramente repense sobre o comportamento dele. Talvez nesse momento você esteja pensando assim: ah, Carla, você não sabe, você não me conhece. Eu sou pura emoção, eu sou muito pavio curto, eu explodo rápido demais, né? Eu não consigo me posicionar. Quando eu vejo, eu já tô chorando de novo, me mostrando fraca pra ele. Menina, para, respira, esquece isso. Para de afirmar pra você que você não consegue. O que você precisa já tá dentro de você.
Você sabe que a partir do momento que você voltar a ser prioridade no seu casamento, que o seu marido olhar novamente para você, toda essa situação vai mudar, vocês vão ser felizes juntos. Você só age assim, dessa maneira, porque até agora você está se pautando aí nos seus próprios sentimentos. Mas quando você colocar em prática o que você está aprendendo aqui e ainda vai aprender aqui na jornada do Esposa em Prioridade, eu posso te garantir, você vai voltar a ser prioridade para ele novamente. E eu te digo mais aí também, tá? Não importa se ele é um cara também explosivo, apático, do tipo que te ignora dentro de casa ou sai batendo porta. Confia em mim, a solução não tá nele não, a solução tá em você. Então pensa comigo, você quer mesmo esperar que parta dele alguma mudança? Isso é muito difícil, não é normal para eles. Quer ver? Me responde uma coisa, qual foi a última vez que vocês saíram para um lugar e vocês se perderam e partiu do seu marido pedir alguma informação? Ou da última vez aí que você soube que ele ficou doente, né, e que ele estava com alguma dor e ele foi lá e ele procurou um médico sozinho? Ou foi você que teve que ficar insistindo para que ele fosse e procurasse um médico, ou até mesmo você que teve que marcar e ainda levar ele? Então, menina, é ele que vai resolver esse casamento? Eu vou repetir, a solução não está nele, está em você. Não adianta esperar algo vindo da parte dele, é você que vai ser a prioridade. Porque quem é prioridade no relacionamento arrasta o outro. É você quem vai conduzir esse processo de mudança na vida de vocês. E quando ele estiver se dando conta, você já vai ser a prioridade número 1 da vida dele e vocês estarão felizes novamente no casamento. Por isso, mesmo que o que vocês tenham passado tenha sido algo horrível, seja uma traição, aqueles períodos de silêncio intermináveis, brigas por causa de rotina, brigas por causa de coisas que não aconteceram, né? Não importa. Lembra o que aconteceu com a minha amiga? Mesmo ela tendo vivido aquele momento horrível no casamento dela, foi possível virar o jogo. Se tem amor, tem conserto. E o conserto vem quando você é prioridade. A jornada Esposa em Prioridade não chegou por acaso aí em você. A partir de hoje, nós estamos juntas para que o resultado final que você deseja, né, que é ser prioridade no seu casamento, aconteça e vocês sejam felizes no casamento de vocês novamente. Agora, para finalizar a nossa primeira aula dessa jornada, eu tenho um recado muito importante. Você tem uma tarefa para fazer, na verdade 3, são 3 tarefas. A primeira é responder logo aqui abaixo desse vídeo, no espaço mesmo de comentários, se você está decidida a tirar o foco dos sentimentos e passar a ter os comportamentos certos para se tornar prioridade. Escreve para mim sim! E claro, me diz o que você achou aqui dessa aula. E se você tem alguma dúvida, serei eu pessoalmente quem vai responder todo mundo que escrever aqui nos comentários, tá? Então eu já tô te esperando, pode ir escrevendo aí tudo que você precisar. A segunda tarefa é compartilhar essa aula com todas as pessoas que você conhece que precisam também se tornar prioridade para os maridos delas e no casamento delas, né? Eu tenho certeza que você tem aí alguma amiga, uma vizinha, um parente que precisa aprender o que você aprendeu hoje aqui, não tem? E para finalizar, não perca de hoje até domingo as lives exclusivas da Jornada Esposa em Prioridade. Sempre às 12 horas de Brasília, no meu Instagram, @carlacunhapsique. Faça essas 3 tarefinhas enquanto quarta-feira não chega, que é o dia que vai ser liberado a segunda aula aqui da nossa Jornada Esposa em Prioridade. E eu vou te explicar nessa aula quais são os comportamentos certos que te colocam diretamente como prioridade número 1 para o seu marido. Então nos vemos aqui abaixo nos comentários, nas lives e, claro, na próxima aula do Esposa em Prioridade. Beijão e até lá. Tchau, tchau!